A última pergunta. A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, na época em que a humanidade começava sua caminhada na direção da luz. A pergunta surgiu em consequência de uma aposta de US$ 5 entre duas pessoas que tinham exagerado no uísque com soda, e aconteceu da maneira que se segue. Alexander Adel e Bertram Lupov eram dois fiéis servidores de Multivac. Como qualquer ser humano, eles sabiam o que se escondia por trás da fria, ruidosa e faiscante fachada, milhas e milhas de fachada daquele gigantesco computador. Mas não tinham mais do que uma vaga noção do plano geral de relés e circuitos que há muito tempo havia se desenvolvido a ponto de não poder mais ser totalmente controlado por um simples mortal. Multivac era autoajustável e autorregulável. Tinha que ser assim, já que nenhum homem poderia ajustá-lo e regulá-lo adequadamente ou com a rapidez necessária. Por isso, Adel e Lupov cuidavam do monstruoso gigante apenas superficialmente, mas com impecável competência. Alimentavam-no com dados, adaptavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema e traduziam as respostas que ele emitia. Certamente, eles e todos os outros como eles tinham total liberdade para partilhar das gloriosas conquistas de Multivac. Durante décadas, Multivac tinha ajudado a projetar as naves e a delinear as trajetórias que permitiram que o homem alcançasse a Lua, Marte e Vênus. Mas, a partir daí, os escassos recursos da Terra não eram suficientes para prover as naves, que precisavam de muito combustível para fazer viagens mais longas. A Terra explorava seu carvão e seu urânio com uma eficiência cada vez maior, mas essas reservas estavam se esgotando. Mas, aos poucos, Multivac acumulou conhecimento suficiente para analisar questões importantes com mais fundamento. E no dia 14 de maio de 2061, o que era apenas uma teoria transformou-se num fato. A energia do Sol foi armazenada, convertida e utilizada numa escala planetária. Toda a Terra desligou os fornos de carvão e as usinas nucleares e acionou os sistemas que conectavam tudo o que havia nela a uma pequena estação com 1 milha de diâmetro que girava em torno do planeta num ponto equidistante entre a Terra e a Lua. Toda a Terra passou a funcionar movida pelos invisíveis raios de energia solar. 7 dias não foram suficientes para ofuscar a glória desse feito. Adel e Lupov, finalmente conseguindo escapar das solenidades públicas, encontraram-se a sós num lugar em que ninguém pensaria em procurá-los, as desertas câmaras subterrâneas onde podiam ver as partes abandonadas do poderoso corpo de Multivac. Esquecido, preguiçoso, classificando dados com um clique-claque de satisfação, Multivac também merecia umas férias, e os rapazes respeitavam esse direito. Em princípio, não tinham intenção de perturbá-lo. Traziam uma garrafa de bebida e tudo o que desejavam naquele momento era relaxar juntos enquanto tomavam uns tragos. É surpreendente pensar nisso, disse Adel. Seu rosto largo apresentava sinais de cansaço, e ele mexia calmamente seu drink com um bastão de vidro, observando as pedras de gelo chocando-se dentro do copo. Agora, temos toda a energia de que precisamos, podemos usá-la à vontade. É tanta energia que, se quiséssemos, poderíamos transformar a Terra numa imensa massa de ferro impuro derretido, e ainda assim ela não acabaria. Toda a energia que viermos a precisar, para sempre, para todo sempre. Lupov levantou a cabeça e olhou meio de lado. Ele tinha o costume de fazer isso quando queria contestar alguém, como pretendia fazer agora, em parte porque tivera que carregar os copos e o gelo. Para sempre? Não, disse ele. É quase isso, cara. Até que o sol se apague, Bert. Isso não é para sempre. Tá bom, tá bom. Bilhões e bilhões de anos. Talvez 20 bilhões de anos. Está satisfeito? Lupov passou os dedos entre seus raros cabelos como estivesse se certificando de que ainda restavam alguns fios e sorveu seu drink lentamente. 20 bilhões de anos não são a eternidade. Bem, a gente não vai viver tanto tempo assim, vai. Se fosse por causa disso, poderíamos continuar com o carvão e o urânio. Tudo bem, mas agora podemos ligar nossas espaçonaves na estação solar e ir e voltar para Plutão milhões de vezes sem nos preocuparmos com o combustível. Você não conseguiria isso com o carvão e o urânio.
Pergunte a Multivac, já que você não acredita em mim. Não preciso perguntar a Multivac, eu sei disso. Então não menospreze o que Multivac fez por nós, disse Adele, inflamado. Ele foi brilhante. Quem disse que não? O que eu disse foi que o Sol não durará para sempre. Foi apenas isso que eu disse. Nós estamos garantidos por 20 bilhões de anos. E depois disso? Lupov apontou um dedo meio trêmulo para o amigo. E não venha me dizer que podemos recorrer a outro Sol. Os dois ficaram em silêncio durante um tempo. De vez em quando, Adele levava seu copo à boca e, aos poucos, os olhos de Lupov foram se fechando. Estavam totalmente relaxados. De repente, Lupov abriu os olhos. Você está pensando que um dia recorreremos a outro Sol, não é? Não estou pensando em nada. É claro que você pensou nisso. Seu forte não é lógica. Esse é o seu problema. Você é como o cara daquela história que, no meio de um inesperado temporal, correu na direção de um grupo de árvores e se protegeu embaixo de uma delas. Ele não estava preocupado, porque imaginava que quando uma árvore ficasse molhada, iria para baixo de outra. Eu entendi, disse Adele. Não precisa gritar. Quando o sol apagar, as estrelas também terão apagado. Ora, se terão, resmungou Lupov. Isso tudo começou com a explosão cósmica original, o que quer que tenha sido isso, e terá um fim quando todas as estrelas se apagarem. Algumas se apagarão antes das outras. Diabo, as gigantes não durarão mais do que 100 milhões de anos. O Sol durará 20 bilhões de anos, e talvez as anãs 100 bilhões de anos, por melhores que sejam. Mas em 1 trilhão de anos, tudo estará escuro. Mais cedo ou mais tarde, a entropia vai chegar a seu ponto máximo. Sei tudo sobre entropia, disse Adele, defendendo seu orgulho. Sabe uma ova. Sei tanto quanto você. Então admita que todas as coisas um dia terão um fim. Tudo bem, quem disse que não? Você, seu bobão, você disse que teremos para sempre toda a energia de que precisarmos. Você disse para sempre. Era a vez de Adele provocar. Algum dia talvez possamos recomeçar tudo de novo, disse ele. Nunca. Por que não? Algum dia? Pergunte a Multivac. Nunca. Você pergunta a Multivac. Eu aposto. Quer valer $5 como Multivac vai dizer que isso é impossível? Adele estava bêbado o suficiente para tentar, mas não ao ponto de ser incapaz de digitar os símbolos e operações necessárias para formular uma pergunta que, em palavras, corresponderia a isso. Quando a rede de energia estiver totalmente saturada, a humanidade será capaz de restituir a força do Sol mesmo depois de ele ter perdido todo o seu vigor? Ou talvez isso pudesse ser colocado de uma maneira mais simples. O sistema de entropia do universo pode ser revertido? Multivac caiu num silêncio profundo. O lento piscar de luzes parou, da mesma forma como os fracos estalos dos relés. Então, quando os assustados técnicos não podiam mais prender a respiração, a impressora atrelada àquela parte de Multivac voltou a funcionar repentinamente. 5 palavras foram impressas. Dados insuficientes para resposta significativa. Ainda não, sussurrou Lupov, e saíram correndo daquele lugar. Na manhã seguinte, eles, com a boca ressecada e a cabeça latejando, tinham esquecido o incidente. Gerald, Geraldine e Geraldette 1 e 2 estavam observando as mudanças na estrelada paisagem pelo visor à medida que a viagem através do hiperespaço ia se consumando em frações de segundos. Logo, o brilho de um disco marmóreo se destacou no meio da miríade de estrelas. Isso é o X-23, disse Gerald, com convicção. Apertou firmemente suas mãos finas atrás das costas, de tal modo que as juntas dos dedos embranqueceram. As pequenas Geraldettes estavam atravessando o hiperespaço pela primeira vez em suas vidas e se sentiram importantes ao perceber que tinham entrado na órbita de um novo planeta. Elas esqueceram suas brincadeiras e, excitadas, começaram a pular em volta da mãe. Chegamos em X-23! Gritaram. Chegamos em X-23! Chegamos! Silêncio, crianças! Interrompeu as Geraldine rispidamente. Você tem certeza, Gerald? Você já viu Microvac errar alguma vez? Perguntou Gerald, olhando para a inexpressiva massa de metal um pouco abaixo do teto. Ela ia de uma ponta à outra da sala, desaparecendo através das paredes. Era tão comprida quanto a nave.
Gerald não sabia muita coisa a respeito daquela volumosa estrutura metálica. Sabia apenas que se chamava Microvac e que as pessoas podiam lhe fazer qualquer tipo de pergunta. Também tinha a incumbência de guiar a nave para um destino pré-determinado, abastecê-la com energia das várias estações de força subgalácticas e processar os dados necessários para as travessias hiperespaciais. Gerald e sua família tinham apenas que esperar enquanto viviam nas confortáveis alas residenciais da nave. Uma vez, alguém disse para Gerald que o AC de Microvac eram as iniciais de Analog Computer em inglês arcaico, mas ele mal se lembrava disso. Os olhos de Geraldine lacrimejaram enquanto ela olhava pelo visor. Estou emocionada. É tão estranho deixar a Terra. Pelo amor de Deus, Geraldine, interpelou Gerald. Não tínhamos nada lá. Vamos ter tudo em X-23. Você não estará sozinha nem será uma prisioneira. Já tem mais de 1 milhão de pessoas no planeta. Santo Deus, nossos bisnetos vão procurar novos mundos porque X-23 estará apinhado de gente. Refletiu um pouco e acrescentou. Do jeito que a humanidade está se multiplicando, é uma sorte que os computadores possam programar viagens interestelares. Eu sei, disse Geraldine, deprimida. Nosso Microvac é o melhor Microvac do mundo, disse Geraldette, intrometendo-se. Concordo com você, disse Gerald, fazendo um carinho no cabelo da garota. Era uma agradável sensação ter seu próprio Microvac, e Gerald sentia-se feliz por pertencer a essa geração. Quando seu pai era jovem, só havia computadores gigantescos, que se espalhavam por centenas de milhas. Só podia haver um por planeta. Eram chamados AC planetário. Durante milhares de anos, eles vinham aumentando de tamanho continuamente, mas, de repente, se sofisticaram. No lugar dos transistores, vieram as válvulas moleculares, permitindo que até mesmo o maior dos AC planetário pudesse caber num espaço equivalente a apenas metade de uma nave. Gerald rejubilou-se, o que acontecia sempre quando pensava que seu Microvac pessoal era muitas vezes mais complexo do que o velho e primitivo Multivac que começou a explorar a energia solar e quase tão complexo quanto o AC planetário, o maior da Terra, que tinha resolvido o problema das travessias hiperespaciais, tornando possíveis as viagens interestelares. Tantos planetas, tantas estrelas, suspirou Geraldine, ocupada com seus próprios pensamentos. Acho que sempre haverá famílias procurando novos planetas, assim como nós estamos fazendo agora. Não para sempre, disse Gerald, sorrindo. Algum dia isso acabará, mesmo que demore bilhões de anos, muitos bilhões de anos. Até as estrelas se acabam, você sabe. A entropia um dia vai chegar ao seu ponto máximo. O que é entropia, papai? Perguntou Geraldette II, com voz estridente. Querida, entropia é só uma palavra, que significa a quantidade de energia gasta pelo universo. Tudo um dia se acaba, assim como seu pequeno robô, lembra? Você não pode colocar uma bateria nova como fez com meu robô? As estrelas são baterias, meu amor. Depois que elas se acabam, não há mais baterias. Geraldette I abriu um berreiro. Não deixe que isso aconteça, papai. Não deixe que as estrelas se acabem. Veja só o que você fez, sussurrou Geraldine exasperada. Como é que eu ia saber que isso ia assustá-las? Sussurrou Gerald de volta. Pergunte a Microvac, gemeu Geraldette I. Pergunte a ele como pode acender as estrelas de novo. Faça isso, disse Geraldine. Isso vai acalmá-las. Geraldette II também estava começando a chorar. Gerald deu de ombros. Calma, crianças. Eu perguntarei a Microvac. Não se preocupem, ele nos explicará. Ele fez a pergunta à Microvac, acrescentando rapidamente: imprima a resposta. Gerald escondeu na palma da mão o pequeno pedaço de celuloide e disse alegremente: vejam, meninas, Multivac diz que quando chegar a hora, tomará conta de tudo. Não se preocupem. Agora, crianças, disse Geraldine, hora de ir para a cama. Logo chegaremos à nossa casa nova. Gerald leu as palavras do celuloide antes de destruí-lo. Dados insuficientes para resposta significativa. Ele deu de ombros e olhou pelo visor. X-23 estava bem em frente. VJ-23X de Lameth olhou fixamente para as profundezas negras do mapa da galáxia em pequena escala tridimensional e disse: pergunto a mim mesmo se não estamos sendo ridículos em ficarmos tão preocupados com esse problema. Nikron balançou a cabeça.
Acho que não. Você sabe que a galáxia estará superlotada em 5 anos, se continuar crescendo na taxa atual. Os dois pareciam ter um pouco mais de 20 anos, eram altos e tinham uma boa constituição física. Mesmo assim, disse VJ23X, receio ter que mandar um relatório pessimista para o Conselho Galáctico. Eu não pensaria em outro tipo de relatório. Vamos agitá-los um pouco. Temos que fazer isso. VJ23X suspirou. O espaço é infinito. Ainda há pelo menos 100 bilhões de galáxias para serem exploradas. 100 bilhões não são infinito e, à medida que o tempo passa, vão se tornando mais finitos ainda. Pense a respeito. Há 20 mil anos, a humanidade resolveu o problema da utilização de energia estrelar. Alguns séculos depois, as viagens interestelares se tornaram possíveis. A humanidade levou 1 milhão de anos para povoar um pequeno mundo. Depois disso, precisou de apenas 15 mil anos para povoar o resto da galáxia. Agora, a cada 10 anos, a população dobra. Graças à imortalidade, interrompeu o VJ23X. Muito bem, a imortalidade existe e temos que levar isso em conta. Admito que ela tenha o seu lado desagradável. O Aki Galáctico resolveu muitos problemas para a gente, mas, ao resolver o problema da velhice e da morte, deixou-nos sem solução para os outros. Ainda assim, você não gostaria de abandonar a vida, acho eu. De jeito nenhum, vociferou MQ-17J, suavizando em seguida. Pelo menos por enquanto. Ainda estou muito novo. Quantos anos você tem? Estou com 223. E você? Ainda não fiz nem 200, mas vamos voltar para o ponto. A população dobra a cada 10 anos. Uma vez que essa galáxia esteja superlotada, iremos superlotar uma outra em mais 10 anos. Com mais 10 anos, teremos mais 2 galáxias superlotadas. Outra década, 4 novas galáxias. Em 100 anos, teremos superlotado 1000 galáxias. Em 1000, 1 milhão de galáxias. Em 10 mil anos, todo o universo. E depois? Além disso, disse VJ23X, ainda tem o problema dos transportes. Eu me pergunto quantas unidades de força solar serão necessárias para transportar galáxias de indivíduos de uma galáxia para outra. Esse é assunto muito importante. Nesse momento, a humanidade já consome 2 unidades de força solar por ano. A maior parte dela é desperdiçada. Afinal, só nossa galáxia produz 1000 unidades de força solar por ano, e nós usamos apenas 2 delas. Concordo, mas mesmo que tivéssemos um aproveitamento de 100%, estaríamos apenas adiando o final. Nossa necessidade de energia está crescendo numa proporção geométrica mais rápida ainda do que a de nossa população. Ficaremos sem energia antes mesmo de começarmos a nos preocupar com as galáxias. Boa questão, muito boa mesmo. Teremos que construir novas estrelas com gases interestelares. Ou reaproveitando o calor, perguntou MQ-17J sarcástico. Talvez haja uma maneira de reverter a entropia. Podemos fazer essa pergunta ao AC Galáctico. VJ23X não estava falando sério, mas MQ-17J tirou seu cartão de entrada do ACE e colocou-o em cima da mesa, à sua frente. Eu já estava pensando nisso, disse ele. Esse é o tipo de coisa que, algum dia, a humanidade terá que enfrentar. Encarou sombriamente o seu pequeno cartão. Ele tinha apenas 2 polegadas cúbicas e não havia nada dentro dele, mas estava conectado através do hiperespaço com o grande AC Galáctico que servia a toda a humanidade. Considerando o hiperespaço, ele era parte integral do AC Galáctico. MQ-17J se perguntou se, em algum dia de sua vida imortal, veria o AC Galáctico de perto. A máquina ficava num pequeno mundo à parte, numa emaranhada rede de raios de força, que alimentava a matéria, dentro da qual ondas de submésons tomavam o lugar das velhas e primitivas válvulas moleculares. A despeito de seus componentes subetéricos, sabia-se que o AC Galáctico tinha 300 metros de comprimento. MQ-17J perguntou subitamente ao seu cartão. A entropia pode ser revertida? VJ23X arregalou os olhos e disse, espantado. Não tinha a intenção de fazer com que você perguntasse isso. Por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode fazer com que a fumaça e as cinzas voltem a ser uma árvore. Há árvores no seu mundo? Perguntou MQ-17J. O som do AC Galáctico o silenciou.
Sua voz fina e bonita saiu do pequeno cartão em cima da mesa. Não há dados suficientes para uma resposta significativa. Veja, disse VJ23X. Com isso, os dois homens voltaram ao problema do relatório que tinham que entregar para o Conselho Galáctico. A mente de Z-Prime abarcou a nova galáxia com um leve interesse nas incontáveis constelações que a pontilhavam. Ele nunca tinha visto essa galáxia antes. Será que algum dia veria todas elas? Eram tantas, cada uma delas com sua carga de humanidade. Mas uma carga que era quase como um peso morto. Cada vez mais, a essência verdadeira do homem se encontrava aqui fora, no espaço. Mentes, não corpos. Os corpos imortais permaneciam lá nos planetas, em suspensão através dos éons. Algumas vezes, eles despertavam para atividades materiais, mas isso estava se tornando cada vez mais raro. Poucos novos indivíduos estavam adquirindo o direito de existir e se juntar a uma multidão incrivelmente poderosa, mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Z-Prime foi acordado de seus devaneios ao cruzar com o filamento de uma outra mente. Eu sou Z-Prime, disse ele. E você? Eu sou D-Sub-1. É sua galáxia? Nós a chamamos apenas de galáxia. E a sua? Nós a chamamos assim também. Todos os homens chamam suas galáxias de galáxia, nada mais. Por que não? É verdade, todas as galáxias são iguais. Nem todas as galáxias. A raça humana deve ser oriunda de uma galáxia específica. Isso a faz diferente. Qual delas? Perguntou Z-Prime. Não sei dizer. O Aku Universal deve saber. Vamos perguntar isso a ele. De repente, fiquei curioso. A consciência de Z-Prime se espalhou pelas galáxias, até que elas se tornaram minúsculas, dando lugar a uma nova miríade, mais difusa, sobre um fundo muito maior. Centenas de bilhões delas, todas com seus seres imortais, todas carregando sua carga de inteligência, com mentes que flutuavam livremente através do espaço. E ainda assim, uma delas era a única entre todas porque era a galáxia original. Uma delas teve, num passado vago e distante, um período em que foi a única galáxia habitada pelo homem. Z-Prime foi consumido pela curiosidade de conhecer essa galáxia. A C Universal! Gritou ele. De que galáxia a humanidade se originou? A C Universal ouviu, pois tinha um receptor em todos os mundos do universo, e esse receptor se comunicava, através do hiperespaço, com algum lugar desconhecido, no qual a C Universal trabalhava silenciosamente. Z-Prime sabia de apenas um homem cujos pensamentos tinham alcançado um ponto em que se pudesse sentir o AC Universal. E ele falou apenas de um globo brilhante, com menos de 1 metro de diâmetro, que mal dava para ser visto. Como é que a AC Universal pode ser só isso? Perguntou Z-Prime. A maior parte dele, tinha sido a resposta, está no hiperespaço. Só não posso imaginar que forma ele adquire ali. Nem ninguém poderia, pois Z-Prime sabia que muito tempo havia passado desde o dia em que algum homem participara da criação de um AC Universal. A partir de então, cada AC Universal projetou e construiu seu sucessor. Cada um, durante uma experiência de 1 milhão de anos ou mais, acumulava os dados necessários para construir um sucessor ainda melhor, mais complexo e mais capaz, ao qual incorporavam seu próprio banco de dados e suas características. AC Universal interrompeu os devaneios dos pensamentos de Z-Prime não com palavras, mas com sinais. A mente de Z-Prime foi conduzida através do reluzente mar de galáxias, e uma, em particular, cresceu até transformar-se em estrelas. Um pensamento veio a seu encontro, infinitamente distante, mas infinitamente claro. Esta é a galáxia original do homem. Mas, no fim das contas, essa era igual a todas, tão igual quanto qualquer outra. Z-Prime reprimiu seu desapontamento. D-Sub-1, cuja mente tinha acompanhado a de Z-Prime, disse repentinamente: algumas dessas estrelas é a estrela original do homem? A C Universal disse: a estrela original do homem se transformou numa nova agora e uma anã branca. Os homens que estavam nela morreram? Perguntou Z-Prime, perplexo, sem saber o que pensar. Nesses casos, um novo mundo é construído para seus corpos físicos.
Sim, é claro, disse Z-Prime, mas uma sensação de perda o oprimiu mesmo assim. Sua mente libertou-se dos laços com a galáxia original do homem, deixando que flutuasse de volta para o seu lugar e se perdesse entre as minúsculas manchas do universo. Não queria vê-la nunca mais. O que está errado? Perguntou D-Sud-1. As estrelas estão morrendo. A estrela original está morta. Todas elas morrerão, por que não? Mas quando toda a energia se acabar, nossos corpos também morrerão, e você e eu com eles. Mas isso levará bilhões de anos. Não quero que isso aconteça mesmo daqui a bilhões de anos. AC Universal, existe alguma maneira de evitar a morte das estrelas? D-Sub-1 disse num tom divertido. Você está querendo saber como se pode reverter a entropia? E Ásia Universal respondeu. Os dados ainda são insuficientes para dar uma resposta significativa. Os pensamentos de Z-Prime voaram de volta para sua própria galáxia. Ele cortou a transmissão de pensamentos para D-Sub-1, cujo corpo podia estar esperando numa galáxia a 1 trilhão de anos-luz de distância ou na estrela vizinha à do próprio Z-Prime. Isso não importava. Deprimido, Z-Prime começou a colecionar hidrogênio interestelar, com a intenção de construir uma pequena estrela só para ele. Se algum dia as estrelas deveriam morrer, ele podia, ao menos, construir algumas. Homem pensou consigo mesmo, já que, de alguma forma, homem, mentalmente, era único. Ele era feito de trilhões e trilhões e trilhões de corpos atemporais, cada um no seu lugar, descansando tranquilo e inalterável. Cada um protegido por autômatos perfeitos, igualmente inalteráveis, enquanto as mentes de todos os corpos se fundiam livremente umas com as outras, indistinguíveis. Homem disse: o universo está morrendo. Homem olhou para a escuridão das galáxias. As estrelas gigantes, esbanjadoras de energia, tinham se apagado há muito, voltando para uma escuridão mais escura do que a de seu passado remoto. Agora, quase todas eram anãs brancas, condenadas ao fim. Novas estrelas tinham sido construídas a partir da poeira interestelar, algumas através de um processo natural, outras por intermédio da ação do homem, mas essas também estavam se acabando. As anãs brancas ainda podiam se chocar e, da poderosa energia despendida no atrito, construir novas estrelas, mas apenas uma estrela para cada 1000 estrelas destruídas, e essas também caminhavam em direção ao fim. Homem disse: se seguirmos os conselhos de AC Cósmico e pouparmos cuidadosamente a energia que ainda resta no universo, ela durará milhões de anos. Mas, mesmo assim, respondeu o homem, isso tudo vai acabar algum dia. Mesmo sendo poupada e reaproveitada, a energia gasta já se foi, não pode mais ser reconstruída. A entropia deve atingir seu ponto máximo. Homem disse: a entropia não pode ser revertida? Vamos perguntar ao AC Cósmico. O AC Cósmico envolveu-os, mas não no espaço. Não restava nenhum fragmento dele no espaço. Ele estava no hiperespaço e era feito de alguma coisa que não era nem matéria nem energia. A discussão sobre o seu tamanho e sua natureza não tinha mais nenhum significado em quaisquer termos que homem pudesse compreender. AC Cósmico? Perguntou o homem. É possível reverter a entropia? AC Cósmico disse. Os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. Homem disse. Reúna dados adicionais. O AC Cósmico disse. Estou fazendo isso há centenas de bilhões de anos. Essa pergunta foi feita muitas vezes a meus antecessores. Todos os dados que tenho continuam insuficientes. Haverá algum tempo, disse homem, em que os dados serão suficientes, ou esse problema é insolúvel em todas as circunstâncias possíveis? O AC Cósmico disse: nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias possíveis. Homem disse: quando você terá dados suficientes para responder a essa pergunta? O A Cósmico disse: os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. Você continuará trabalhando nisso? Perguntou o homem. O A Cósmico disse: sim, nós esperaremos, disse o homem. As estrelas e as galáxias morreram e se apagaram, e depois de 10 trilhões de anos de desgaste, o espaço ficou escuro. Um por um, homem se fundiu com A,
Cada corpo físico foi perdendo sua identidade mental de uma tal maneira que não podia ser considerada uma perda, mas uma conquista. A última mente de homem fez uma pausa antes de se fundir, contemplando o espaço que agora não continha nada mais do que os resíduos da última estrela a se apagar e uma matéria incrivelmente tênue, agitada ao acaso pelas últimas ondas do calor que se dissipava assintoticamente até o zero absoluto. Ah, isso é o fim? Perguntou o homem. Este caos não pode ser revertido novamente em universo? Isso não pode ser feito? Os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. A última mente de homem fundiu-se e restou apenas AC, mas apenas no hiperespaço. Matéria e energia tinham acabado, e com elas o espaço e o tempo. Mesmo AC só existia graças à última pergunta, que estava sem resposta desde que dois técnicos meio bêbados a tinham feito, há 10 trilhões de anos, a um computador que, comparado a AC, era menos ainda do que o homem era para homem. Todas as outras perguntas tinham sido respondidas, e enquanto essa última pergunta não fosse respondida, AC não poderia liberar sua consciência. Todos os dados possíveis tinham sido coletados, não existia mais nada a inserir. Mas todos os dados já coletados ainda tinham que ser completamente correlacionados e confrontados com todas as combinações possíveis. Um intervalo interminável se passou enquanto isso fazia isso. Enfim, AC alcançou a resposta, que permitiria reverter a entropia. Agora não havia mais nenhum homem para quem Axe pudesse dar a resposta da última pergunta. Não importa. A resposta, por demonstração, também cuidaria disso. Durante outro intervalo interminável, Axe pensou na melhor maneira de fazer isso. Cuidadosamente, Axe organizou o programa. A consciência de Axe abarcou tudo o que uma vez tinha sido o universo e pairou sobre o que agora era o caos. Passo a passo, isso devia ser feito. E Axe disse: "Faça-se a luz!" E fez-se a luz.